Olá, sou o professor Charlton. Essa é mais uma aula de filosofia geral. Hoje a gente vai falar sobre os sofistas. Esses filósofos, pensadores, esses grandes sábios da Grécia Antiga, eles são importantíssimos para o pensamento filosófico. E por que ele é importante? Por que a filosofia dá importância aos sofistas? Porque, na verdade, esses indivíduos, eles, assim como Sócrates e Platão, eles tiram a filosofia do rol do pensamento mais transcendental, mais metafísico, e volta a filosofia para a condição da própria razão humana, da própria condição do sujeito. Então, ele centra o pensamento nesse indivíduo, no sujeito, na pessoa pensante, nesse indivíduo racional. E por que ele faz isso? Ora, porque as grandes questões da filosofia do início do século VI a.C., eles não estavam também dando conta de resolver todas as problemáticas que os seres humanos, que a humanidade, que a sociedade, que inclusive a política queria pensar. Então, os sofistas, esses sábios, como o nome diz, né, sófos, sofista vem da palavra sófos, de sábios, esses sofistas, eles então começaram a trilhar um conhecimento, um entendimento da realidade a partir da via pura e simples da racionalidade. Em vez de ficar aprofundando questões que não poderiam ser resolvidas de pronto, esses grandes pensadores começaram a adentrar em questões que de fato poderiam ser resolvidas. E não só resolvidas, mas também que lhes trouxesse e que desse ao indivíduo que estava acessando esse conhecimento, tendo contato com esse conhecimento, algum proveito. Então, não só a intenção era trazer esse conhecimento, essa sabedoria para o rol da realidade, mas também trazer uma certa utilidade, dar um certo proveito para aquilo que estava sendo transmitido, naquilo que estava sendo passado para os demais. Os grandes sofistas, os grandes sábios desse período, desse momento, os mais famosos, pelo menos, Górgia e Protágoras. Protágoras, ele, junto com Górgia, eles pronunciam as frases emblemáticas que vão meio que resumir aquilo que os sofistas realmente pensavam. Como, por exemplo, o homem é a medida de todas as coisas. O homem sendo a medida de todas as coisas, é ele, então, a própria condição de trazer a verdade para o outro homem. Não é a partir de um objeto propriamente. Não seria um conhecimento misterioso a partir de uma divindade, a partir de uma mitologia, ou mesmo vindo de uma fantasia, de um enredo. Nada disso funcionaria para os sofistas. É na condição humana, na racionalidade humana, que eu vou ter condições de propor conhecimento, de propor verdades. Seja essa verdade a mais profunda ou a verdade mais superficial. Até mesmo determinar que determinadas verdades são mentiras, são ilusões, são falsidades, ou que determinadas falsidades, ilusões, são verdades. Como o homem é a medida de todas as coisas, algo, portanto, que seja verdadeiro pode, nessa medida, se tornar falso. Ou mesmo aquilo que é falso, como o homem é a medida, se tornar verdadeiro. Então, é a grande habilidade retórica que vai determinar o que de fato é conhecimento, que é proveitoso ou não. Por isso que os sofistas, eles vão ter certos problemas para essas questões, porque a relatividade do conhecimento, a relatividade da verdade entra em xeque, ou seja, é problemática. E quem vai acusar os sofistas dessa prática que não é proveitosa, que não é benéfica
para o conhecimento, para o saber, são exatamente os filósofos. E aqui a gente precisa fazer uma pequena distinção entre quem são os filósofos e quem são os sofistas. A palavra filosofia, como a gente já sabe, ela tem uma origem também na palavra sophos, que vem sofia, ou seja, sabedoria. E philos quer dizer amigo, amante, amigo dessa sabedoria, amigo do saber, amigo do conhecimento. Então, o amigo, o amante, esse que tem amor pelo conhecimento, ele ama, evidentemente, a verdade, mas somente a verdade. A ilusão é um dos critérios para os filósofos buscarem essa verdade. É um dos pressupostos fundamentais para que os filósofos busquem essa verdade. Então, a verdade, ela não pode ser relativizada. A verdade, ela não pode estar a critérios como medida desse homem. Esse homem, se é que é para ser, tem que ser o filósofo. Então, o filósofo propriamente, ele não coaduna, ele não concorda com uma verdade relativa. Ele não concorda com um conhecimento relativo. O conhecimento tem que ser conhecimento puro, verdadeiro. Um conhecimento que traga realmente uma condição para dizer que determinadas falas, determinados discursos, determinados argumentos, eles são verdadeiros, propriamente verdadeiros, profundamente verdadeiros. O mais próximo da verdade possível. Ele não pode estar a critério de alguns em detrimento de outros. Ele não pode ser apenas um discurso. Ele não pode ser apenas uma narrativa. Essa verdade filosófica é uma verdade realmente condizente com a própria realidade. É aquilo que é e não aquilo que não pode ser. Eu não posso dizer que o conhecimento é algo que não coincida, que não concorde com a própria representação da realidade. Então esse é um filósofo. O sofista, ele não pensa por essa via. O sofista pensa naquilo que é útil, naquilo que vai funcionar, naquilo que vai ser proveitoso, naquilo que vai dar uma certa dinâmica para as relações, para a convivência, para a sociedade resolver os seus problemas. Ou mesmo não resolver os seus problemas. Pode-se dizer, em linhas gerais, a grosso modo, evidentemente, que esses pensadores, os sofistas, eles ganhavam dinheiro com esse conhecimento. Ganhavam dinheiro com a relatividade dessa verdade. Eles, na verdade, utilizavam o seu saber para vender, ou seja, era uma espécie de mercadoria. Eles vendiam esse saber, eles vendiam o conhecimento. Então, por essa razão, por esse motivo desses pensadores venderem como mercadoria esse conhecimento, esse saber, havia, portanto, uma desconfiança em relação àquilo que eles transmitiam, aquilo que eles traziam como verdade. Poderia ser até genial, poderia até ser maravilhoso o raciocínio, o pensamento, até mesmo as soluções ou as resoluções de questões. Porém, esse conhecimento ele não serve de pronto para determinar de forma categórica que a realidade mesma é aquilo que eles estão dizendo, por causa dessa condição de ser uma mercadoria para venda e para funcionalidade. Agora, é evidente que esse saber era um saber muito complexo, muito denso e, claro, que ele convencia muitos. Eles eram considerados, por essa questão, os mestres da persuasão. Se você quisesse, então, preparar uma pessoa para escrever um discurso, para se tornar sábio, para se tornar educado, para construir um saber, a pessoa apropriada, de fato, eram os sofistas. Diferentemente dos filósofos. Os filósofos, eles muitas vezes, eles não
traria uma verdade imediata. Eles não preparariam você para a situação momentânea em que a sociedade passava. Muitas vezes esses filósofos, eles queriam cada vez mais aprofundar as questões, tornar mais complexa, mais profunda, mais densa esse conhecimento. E aí poderia se demorar muito tempo, demorar consideravelmente para que a verdade, ou as soluções, ou as resoluções, ou mesmo o convencimento das falas, dos discursos, para com aquela pessoa, para com aquela população. Então, se demorasse demais, esse conhecimento acabaria não sendo tão útil, tão objetivo para aquele momento. Portanto, os sofistas eram as pessoas mais adequadas. Pode-se dizer, em linhas gerais, que esses pensadores, eles foram considerados os primeiros professores, os primeiros advogados, os primeiros políticos para criar situações, para criar narrativas, para criar pensamento, argumentos para convencer a população de determinadas questões, determinadas coisas. Desde o âmbito ético, filosófico, até o âmbito mais epistemológico, ao âmbito mais político, principalmente político. Tanto é assim que, quando os filhos dos grandes políticos gregos queriam se preparar para entrar na vida pública, eles não procuravam os filósofos, eles procuravam os sofistas, porque eram grandes mestres, eram grandes professores, grandes preceptores dessa arte da persuasão, dessa grande arte retórica, que eles dominavam como poucos. Eles realmente eram geniais para essa questão, para essa demanda. Então, eles eram procurados e muito bem pagos para ensinarem o seu conhecimento. Diferente, por exemplo, de Sócrates, grande filósofo, grande mestre, o filósofo dos filósofos, segundo Platão e muitos outros, segundo Xenofontes e tudo mais. Sócrates, ele não cobrava. Sócrates era uma preocupação eminente com a verdade mesma. Era o filósofo que realmente estava buscando, trazendo a verdade para os outros, mesmo que isso custasse muito caro em relação não a dinheiro, não a valor, mas a vida, como ele pagou, por exemplo, com a própria vida. Ele, de fato, foi condenado, preso e julgado e morto, inclusive, para com essa prática que ele tinha, que era chamada maiêutica. Então, Sócrates, ele era o filósofo, diferentemente de Górgia, diferentemente de Protágoras, que não estava preocupado propriamente com essa densidade da verdade, com essa profundidade da verdade. O que esses grandes sofistas queriam mesmo era construir uma condição de conhecimento que servisse de alguma forma para os seus clientes, que esse conhecimento fosse útil para a venda. Então, eles eram muito bem pagos nessa condição. Tem uma outra frase importante que a gente pode trazer aqui, além daquela, o homem é a medida de todas as coisas, a gente pode dizer também que uma outra frase importante, que resume bem o pensamento dos sofistas, é aquela que diz que posso convencer qualquer um de qualquer coisa. Então, isso resume muito bem o poder de fala, o poder de discurso, o poder de persuasão desses pensadores. Quando ele diz, eu posso convencer qualquer um de qualquer coisa, então a verdade aí não está no centro da questão, nem mesmo a falsidade. O que está aí é, de fato, o convencimento. O que está aí é a persuasão. Se o indivíduo quer escutar determinadas verdades, esse sábio, ele vai construir uma fala, construir uma retórica, uma narrativa que dê condições dessa pessoa ser convencida, que seja uma pessoa ou que seja uma população inteira. Os grandes políticos se usufruíram dessa condição. Eles utilizaram, inclusive os sofistas,
para essa condição, para convencer, como a Grécia, nesse período, nesse tempo, era uma democracia, onde se elegiam na Assembleia, era o fator, era o ponto mais importante para a construção de todas as decisões da polis. Então, os sofistas eram essas pessoas indicadas. Assim como também a questão da justiça. A justiça, com a retórica dos sofistas, ela pode mudar de acordo com os interesses. E o interesse, nesse caso aqui, vai ser construído na narrativa. Então, se eu quero condenar alguém, eu vou construir uma narrativa, utilizar-se de argumentos sólidos, plausíveis, para convencer aquela corte. A mesma coisa pode ocorrer no sentido de condenar ou absolver alguém. Então, essa é a demanda interessante que a gente pode trazer, inclusive, para o âmbito do direito. É evidente que, nesse momento que estava sendo construída essa forma de narrativa, essa forma de persuasão, não se tinha ainda as profissões modernas, contemporâneas, que a gente tem hoje no âmbito do direito. Mas pode-se dizer que o início de tudo, em relação à parte do advogado, na parte da acusação e da defesa, das construções de tribunais, de grande enredo dentro dessa retórica, de fato aconteceram com esses sofistas. Então, eles eram bastante procurados para isso. A verdade, ele não é algo realmente categórico, preciso, exato, e esses pensadores relativizavam bastante essa condição. Os sofistas são importantes, eles são importantes para a filosofia, exatamente para estimular, para fazer com que o filósofo, ele, ao escutar as narrativas, ao escutar os argumentos, essas supostas verdades ou falsidades, que ele questione mais, que ele pergunte mais a respeito dessas verdades. Então, pode ser que essa verdade trazida por esses sofistas, pode ser que essa verdade não seja propriamente verdade. Então, isso estimula o filósofo a questionar, a pensar, a indagar a respeito de todos esses pontos. Porque o sofista pode simplesmente estar oferecendo uma mercadoria. Platão, ele tem um livro, um diálogo importante que ele vai dizer quem são esses sofistas. O nome é justamente esse, os sofistas, onde ele vai descrever quem são esses, os sofistas. E aí ele vai alinhar, colocar pelo menos 6 pontos, 6 tipos de sofistas. É o sofista comerciante, é o sofista político, é o sofista pescador, é o sofista... Por que político, pescador? Né? A gente vai entender. Ora, pescador porque ele joga isca em termos de argumento para que você pegue essa isca e ele acabe lhe trazendo, né? lhe pegando de fato, lhe realmente trazendo você para junto dele. Então ele joga as iscas. Da mesma forma o caçador, o sofista caçador, ele vai em busca, ele está atrás de uma presa. Para quê? Ora, para se dar bem. O sofista comerciante, ele vai se utilizar de todos os argumentos, de todas as maneiras, de todas as falas, para que lhe mostrar um lado positivo, um lado, pode ser até negativo também, em relação àquilo que ele está oferecendo, em relação àquilo que ele está apontando. E às vezes você compra a ideia, você entra na ideia. Então o sofista ele tem muita habilidade para esse tipo de coisa. Então Platão ele faz toda uma descrição em relação aos sofistas nesse livro, nesse diálogo, onde você vai entrando nessas discussões, que ele chama da pessoa que está questionando o sofista, ele chama de estrangeiro. O estrangeiro vem e traz toda essa discussão junto dos pensadores que naquele momento discutiam sobre a função dos sofistas. Então, pessoal, basicamente é isso que eu quero trazer para vocês em relação aos sofistas. Dizer que são grandes pensadores, grandes sábios, habilidosos, mas, no entanto, colocado ao longo da história da filosofia como charlatões, como enganadores, especificamente por Platão. Platão é quem vai afirmar isso.
apesar dessa grande importância para a filosofia como um todo. Por que a gente estuda os sofistas na filosofia? Porque, de fato, eles trouxeram um novo paradigma para a filosofia. Eles possibilitaram uma nova estrutura do pensamento. Eles possibilitaram uma grande profundidade de racionalidade para a filosofia. E não só para a filosofia, mas com todas as artes que lidam com a retórica, a todas as artes que lidam com o discurso, que lidam com a fala, com a linguagem. Então, esses filósofos foram responsáveis iniciais para a construção de um pensamento, utilizando-se da retórica, da linguagem, da palavra, que poderia trazer verdades ou falsidades, ou mesmo inverter as situações acontecendo que a pessoa não consiga ver claramente o que de fato é realidade ou ilusão, o que de fato é verdade ou mentira, verdade ou falsidade. Então, a grande contribuição desses pensadores, além de tudo que já foi dito aqui, de fato, é estimular a filosofia, aprofundar cada vez mais e seguir no seu rumo de pensamento, que é a verdade não é relativa. A verdade, ela é, de fato, condizente com aquilo que é. E aquilo que é a verdade, a realidade. Sofistas, eles, claro, vão para outra linha. Bom, pessoal, é isso. Por hoje a gente encerra. Eu espero que vocês tenham entendido e quero que depois vocês entrem lá na plataforma, comentem, deixem o seu comentário sobre esse vídeo, sobre as suas discordâncias, concordâncias em relação a esse tipo de pensamento. Como é que hoje a gente pode ver esses sofistas? É mais importante os sofistas ou os filósofos? Os filósofos têm razão naquilo que colocam em relação à verdade, ou os sofistas estavam corretos em relação a trazer a verdade apenas no âmbito da retórica? Então, todos esses pontos servem para a gente pensar, para a gente refletir a respeito desses grandes sábios, que hoje a sociedade, claro, está cheia de sofistas. Só é olhar para a televisão, só é olhar para os comércios, só é olhar para a sociedade que a gente encontra esses grandes sofistas, relativizando verdades e mentiras. Um grande abraço e até a próxima.